Amém. Os irmãos podem se assentar. Sião é a nossa grande cidade, né, irmãos? Onde ainda vamos um dia morar ali com o nosso Senhor. Irmãos, nós vamos estar ouvindo o relatório da Escola Bíblica Dominical. Relatório da Escola Bíblica Dominical, 28 de novembro de 2021. Senhores, 27 matriculados, 25 presentes, 25 Bíblias e 8 lições estudadas. Senhoras, 49 matriculados, 23 presentes, 23 Bíblias, 11 lições estudadas. Jovens casados, 33 matriculados, 20 presentes, 20 Bíblias e 16 lições estudadas. Jovens solteiros, 18 matriculados, 8 presentes, 8 Bíblias e 8 lições estudadas. Adolescentes, 15 matriculados, 5 presentes, 5 Bíblias e 5 lições estudadas. Juniores, 18 matriculados, 14 presentes, 14 Bíblias e 6 lições estudadas. Mirinhas, 20 matriculados, 14 presentes, 14 Bíblias e 1 lição estudada. Berçário, 16 matriculados, 11 presentes, 11 Bíblias e 5 lições estudadas. Total, 196 matriculados, 120 presentes, 120 Bíblias, 60 lições estudadas. 2 visitantes e 13 pessoas após a hora, dando um total de 135 pessoas na escola bíblica. Amém, né, irmãos? Um bom número aí. Graças a Deus aí por cada irmão aqui presente, né? Irmãos, nós vamos estar agradecendo ao nosso Deus pelos irmãos que aniversariaram durante essa semana. Foi a nossa irmã Camille Vitória, aniversariou. O irmão Fábio e nossa irmã Simone também, que aniversariou ontem. Nós agradecemos ao nosso Deus pela vida dos nossos irmãos. Podem vir aqui. Nós vamos estar agradecendo, né? São irmãos que são bênçãos aqui na casa do Senhor, que o nosso Deus continue aí fortalecendo cada um de vocês. Nós vamos agradecer ao nosso Deus, né, pela vida de Simone, Camille, Fábio. Tem mais algum irmão ou parente dos irmãos aí que aniversariou? Brenda Gisele aniversariou. Corina, pode vir aqui à frente, irmã Corina, vamos estar orando por ela. Os irmãos vão providenciar aí o cartãozinho para a irmã Corina, que está aqui conosco hoje. E nós agradecemos a Deus, né? A irmã Corina também tem ajudado muito ali na congregação, né? Que nós vamos estar aí louvando ao nosso Deus pela vida aí dos nossos irmãos. Eu vou pedir à irmã Leila que esteja agradecendo ao Senhor aí pela vida desses irmãos. Pai bendito, Deus de amor, graças te damos, ó Pai, por este dia, meu Deus, pelo privilégio, ó Pai, de nos reunirmos nesta manhã, Deus, para louvar, para exaltar o teu santo nome, pois só tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, neste momento, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus, te suplicamos, ó Pai, que o Senhor seja sempre conosco, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja nos usando a cada dia para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Neste momento, ó Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela escola bíblica dominical, por tudo que nós aprendemos nessa semana, Deus, pelos professores que têm realizado também a tua obra. Amém. Nós queremos, neste momento, de forma especial, agradecer, ó Deus, pela vida dos irmãos aniversariados, Deus, esses irmãos que têm sido bênção, ó Pai, em nossos filhos, Pai, que tem servido ao Senhor com alegria, Deus, que tem dedicado suas vidas no trabalho do Senhor, Pai, que tem demonstrado, testemunhado teu amor sobre cada um de nós, Pai, independente das circunstâncias, Deus, tem mostrado que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Pai. Nós te agradecemos por essas vidas, Deus querido. Que o Senhor esteja a cada dia, ó Pai, fortalecendo cada um dos teus servos, meus queridos, e despertando ainda mais para fazer o teu querido. Obrigada, Deus, por esses irmãos, Deus, que aniversariaram, ó Pai, que eles possam ter muitos anos, ó Pai, para poder testemunhar de ti. Obrigada por essa oportunidade.
oportunidade de culto, meu Deus, por este momento aqui na tua casa, Deus. Esteja conosco, nos dê o restante de culto na tua presença. E aí, queremos te agradecer por falar com a poder, meu Pai. Obrigado a Deus por tudo quanto foi demonstrado nesse relatório, meu Deus, o desejo dos irmãos de estar realizando, aprendendo mais de ti através das missões. Pai, aqui conosco, eu te oro em nome de Jesus. Amém. As irmãs vão precisar, os irmãos vão entregar o cartãozinho lá. Nós vamos ter uma participação neste instante com as irmãs Camille e Karen. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta. Ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que foi longe, mas pra lembrar que não há limites, pra ensinar o que é o amor. Profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta. Pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites, pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo
desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Amém, né, irmãos? Canção muito linda, que traz paz ao nosso coração, né? Só Jesus para ter um amor tão grande para conosco, né? De ir até o abismo que nós estávamos, né? Emotiva hoje. Emocionei com a letra dessa canção. Deus abençoe aí nossas irmãs. Continue aí, né, louvando o nosso Deus tão lindamente. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura bíblica. Convidar os irmãos a se colocarem em pé. Pastor falou que baiano é emotivo, né, pastor? Mas tem dia que os mineiros estão emotivos também. Romanos 8, nós vamos ler os versículos 26 ao 28. Romanos 8, 26 ao 28. Nos diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém, né, irmãos? Graças a Deus, né? Às vezes a gente lê o verso 28 e acha que todas as coisas contribuem para o nosso bem, quando a gente vê isso aqui que é só coisas boas, né? E esse é o conforto para nós, que mesmo nos momentos difíceis, nós sabemos que Deus está usando aquele momento também para o nosso bem. Amém, né, irmãos? Nós vamos cantar o cântico agora, ainda em pé. Nós vamos entoar o cântico Grande é o Senhor.
Amém. Vamos ficar em pé mais um pouquinho, irmãos. Nós vamos entoar o cântico Vim para adorar-te. E os irmãos têm a oportunidade de devolver os dízimos e as ofertas. Nós vamos agradecer ao nosso Deus pelos dízimos e ofertas. Vamos agradecer também ao Senhor pelos nossos amigos, se porventura tiver algum visitante aqui, os que estão nos assistindo, que o nosso Deus esteja aí falando profundamente em cada coração. Eu vou pedir ao irmão Sargino que esteja fazendo essa oração ao Senhor. Nosso Deus alegre, que estamos na tua paz, amém. Nós também queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade sobre Deus que está aqui nesse momento. Oh Deus, quantos têm vontade de vir no vosso? Também, Deus, a oportunidade já passou. A misericórdia, Senhor Deus, naquelas pessoas que estão. Às vezes, Deus, frisa a tua palavra. Deus, abre o coração deles, misericórdia. Dizer que falecendo desse trabalho. Nós podemos um dia podemos alcançar a dimensão celestial. Abençoa os filhos desse trabalho, essa irmã que está na frente desse trabalho. Eu digo, emocionado com a tua palavra. Amém. Amém.
nos ajude, nosso Deus, a permanecer aqui mantido. Eu sou pastor aqui nessa igreja, eu tenho certo que a lei tem que muitas vezes de sono através do seu apoio, se consome do Senhor, ajuda ele e abençoe ele na direção dessa igreja. Amém. Nós pedimos os trabalhos de simulação, como sair à tarde, o Senhor nos acompanhe, nos dá sabedoria, Deus, para fazer os corações do desígnio. Conosco, a nossa casa, nesse dia, nos basta em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Se algum irmão tiver algum aviso, pode estar dando e logo após o pastor estar com a palavra. Tem uma vaga no carro. Quem for, sai da porta da igreja, meio de meio. Cadê a irmã Edivânia? Irmã Edivânia e a Márcia. Irmã Márcia agora. Muito bem. Márcia tem uma palavrinha. Bom dia, irmãos. Muito bom iniciarmos a semana na casa do nosso Deus. Mas a minha palavra aqui hoje é de gratidão. Gratidão a Deus e gratidão aos irmãos. Dia 12 de novembro é comemorado ou lembrado, o dia do diretor escolar ou diretor de escola. Nós, como Igreja do Senhor, como alunos, como professores, não poderíamos deixar de lembrar desta data e também homenagear as nossas diretoras da Escola Bíblica Dominical, Soninha e Adinelha. Convido vocês para estarem aqui à frente. Falar dessas meninas dá um frio. Mas a nossa gratidão a Deus pelo trabalho que vocês têm desenvolvido tão assim majestosamente, como professoras, como professora da EBD e como aluna também, receba aí, em nome de todos, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa admiração. Sabemos que direcionar uma escola não é uma tarefa muito fácil. E ainda mais uma escola bíblica, onde nós aprendemos, onde nós somos educados, o que chamamos aí de educação cristã. E é aqui que nós aprendemos, nós desenvolvemos como servos do Senhor nesta escola. E as nossas irmãs têm desenvolvido, têm trabalhado muito bem para a glória do nosso Deus. Então, receba aqui o nosso carinho, o nosso abraço e também as nossas orações. Sabemos que é um trabalho nobre, uma responsabilidade grande, mas Deus tem conduzido vocês, e vocês têm conduzido a Escola Bíblica Dominical muito bem para a glória do nosso Deus. Então, é gratidão mesmo a Deus e enfrentaram aí novamente, para os próximos, os próximos anos estarem aí com a gente na direção, nos direcionando. Tem um escritor que ele fala que ser diretor de escola é ter essa habilidade, de dialogar, de distribuir tarefas, de delegar funções, e vocês têm feito isso muito bem. Então, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês nessa função nobre, que é estar à frente aí do ensino, o ensino da palavra do nosso Deus. Sabemos que na escola lá fora a gente aprende muitas coisas e é necessário. Mas aqui nós aprendemos para viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Então, que Deus continue abençoando vocês. Mas sabemos que em escola, quando se trata de escola, é uma equipe, um tantão de gente trabalhando aí em prol do bem de todos. E eu convido também Camille, que quer estender mais um pouquinho essa palavra, para também estar falando algo a respeito aí da Escola Bíblica Dominical. Bom dia, irmãos. Dou graças a Deus pela vida da irmã Soninha e da minha mãe, que tem desempenhado tão bem o trabalho do Senhor. Sabemos que elas fazem tudo de coração, tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor.
Mas neste momento eu gostaria também de estar homenageando duas pessoas que também estão na coordenação, não da IBD, mas na coordenação do departamento infantil, que é Mary e Ilza. Mary teve que dar uma saidinha, mas tia Ilza está aqui ainda. E eu só gostaria de agradecer a elas, em nome de todo o DIP, por todo o trabalho que elas têm desempenhado, por tudo que elas têm feito. Nós vemos como elas têm desempenhado a obra do Senhor tão bem, têm se esforçado muito, não mede esforços para estar cumprindo com aquilo que o Senhor manda, né, que é levar a palavra dele, no caso delas, para as crianças, né, elas têm coordenado todo esse departamento para estarmos levando a palavra para as crianças. E eu só gostaria de deixar um versículo aqui, que é em Colossenses 3, 23 e 24, 2 versículos, na verdade, que fala assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é quem está servindo. Eu vou pedir a Ilza que esteja vindo aqui à frente. Vamos estar orando pela vida delas e também por Soninha e mãe, as coordenadoras do EBD. E Mary, isso aí. Eu vou estar orando neste momento. Tá. Então, antes de orar, Márcia vai falar aqui. Eu convido a irmã Edivânia, né, para estar aqui na frente orando por essa equipe e também trazendo aí uma lembrancinha. Tá por aí, viu? Tá por aí. Esteja orando pelas irmãs, pela irmã Soninha, Edneila, Mary, Ilza, né, que tanto tem nos abençoado com o trabalho aqui desenvolvido na casa do nosso Deus. Edivânia, esteja orando. Oremos então. Soberano Deus e eterno Pai, gratos estamos ao Senhor por a oportunidade, meu Deus, de estar aqui, agradecendo ao Senhor pela vida das irmãs que tem, meu Deus, desempenhado com tanto talento, ó Deus, essa escola bíblica, ó Deus, pela maneira como elas têm, meu Deus, recebido do Senhor orientação para estar conduzindo esse trabalho, ó Deus. Pessoas que têm abençoado as nossas vidas, que têm somado conosco, ó Deus, e que têm cada dia mais, meu Deus, disposto a fazer o melhor para o teu reino. Te louvamos, meu Deus, também pela vida de Meire, de Ilza, ó Deus, que tão, meu Deus, bondosamente tem feito, meu Deus, com tanto empenho, a coordenação do DIP, ó Deus. Ó Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, meu Deus, cada dia mais, dando sabedoria às suas servas, como o Senhor tem dado, dando a elas, meu Deus, paciência para nos coordenar, ó Deus. Sabemos que liderar pessoas não é fácil, mas nós te louvamos pela habilidade que as irmãs têm tido para coordenar tanto a escola bíblica como o DIP, ó Deus. Que o Senhor continue, meu Deus, também capacitando, ó Deus, mais pessoas para estar auxiliando, meu Deus, as mesmas nesse trabalho tão importante, ó Deus. Nos use, ó Senhor, como também servos teus, como aprendizes a cada dia, que nós possamos, meu Deus, nos dispor em todo o tempo a fazer o trabalho do Senhor com dedicação e amor. Tudo que nós fazemos, ó Deus, é para a glória do teu nome e que o Senhor possa, meu Deus, cada dia mais estar nos usando de maneira especial para que o teu reino possa ser glorificado. Obrigado, meu Deus, pela vida também de cada irmão que tem, meu Deus, frequentado a escola bíblica, que tem aprendido a tua palavra, que tem também, meu Deus, transmitido a outros, ó Deus, através do testemunho que tem aprendido aqui na tua casa, ó Deus. Te louvamos, meu Deus, pelo nosso líder aqui maior da igreja, que é o nosso pastor Evanilson também, que tem também conduzido todas as lideranças, meu Deus, com muita sabedoria. Nós te oramos, te pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos capacitando sempre a fazer o melhor para o Senhor. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, dá um abraço, né? Em nome de todos. Vamos começar por isso. Te abençoe, viu? Você também.
Enquanto isso, nós não poderíamos deixar de agradecer aos irmãos, né, pelo carinho demonstrado a nós. Realmente tem a data, mas eu nunca lembro a data, então os irmãos surpreendem a gente mesmo. Só queria agradecer aí cada um. O que nós fazemos realmente não é de nós, é para a glória do Senhor. E nós agradecemos a Deus o privilégio e a confiança que os irmãos têm em nos confiar aí mais um ano nesse cargo, né, Leila? Nós começamos o ano achando que a gente no próximo não ficaríamos, mas a resposta vem de Deus e Ele tem aí nos fortalecido a continuar com esse trabalho e que os irmãos estejam aí orando por nossas vidas, né, e pelo trabalho do Senhor. Eu também não poderia deixar de agradecer. Quando a gente dispõe a fazer o trabalho do Senhor, a gente sabe porque nós não somos capazes de nada. Eu sei das minhas limitações, sei que eu não sou capaz de nada. Mas quando eu assumi a escola bíblica dominical, eu vim assim meio de surpresa. Eu não sabia que era tanto trabalho. Acredito que se eu soubesse antes, eu não teria aceito. Mas Deus tem me usado. Eu tenho me colocado à disposição do Senhor. E assim, sei que eu não sou capaz. Mas eu sinto a mão de Deus nos conduzindo a cada momento, a cada abertura de culto, né? Eu sinto a mão do Senhor nos orientando, nos cuidando, e vejo que é assim que tem que ser, porque de nós mesmos a gente não consegue fazer nada. Então, às vezes, chega final de ano, a gente sente assim, acho que chegou a vez de afastar, né? E vir outras pessoas. E às vezes a gente procura outros irmãos, e outros irmãos falam a mesma coisa que a gente pensa também. Eu não dou conta, isso não é para mim. Mas nós não podemos esquecer que nós não somos capazes mesmo e que o trabalho é para o Senhor, é para a glória do Senhor, e é Ele que nos usa, é Ele que nos conduz. Então, a gente tem realmente que abrir o coração. E minha palavra é sempre assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E Deus quis que a gente continuasse no próximo ano, né? Até então tá assim, se for da vontade de Deus, estaremos aqui mais um ano, né? Realizando o trabalho do Senhor com muita alegria. Eu me sinto muito feliz de poder trabalhar no serviço do Senhor, de servir ao Senhor, e é com alegria que eu sirvo. Às vezes eu escuto alguns irmãos falando: nossa, vocês fazem um trabalho tão lindo. A semana passada escutei do pastor Flaudísio, me abençoou muito, viu, pastor? E de muitos outros irmãos que a gente escuta, Neguinha fala com a gente, o irmão Sargento sempre fala com a gente. Isso abençoa muito, mas nós não somos merecedores de nada disso. Isso tudo é para o Senhor, é para a honra e glória do nome do Senhor. Então, assim, agradeço aos irmãos pela confiança, né? E pelas homenagens. Nós não merecemos isso, irmãos, mas agradecemos, é de coração grato que aqui estamos, e que Deus abençoe ricamente. Dependemos das orações dos irmãos para que possamos fazer sempre o melhor para o reino do Senhor. Agradeço também ao pastor pela confiança, sempre tem demonstrado bastante confiança no trabalho da gente. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estou muito feliz e agradecida. Não poderia deixar de agradecer meus irmãos, principalmente Camille aqui, né, a equipe do DIP. Que Deus abençoe vocês. A palavra é gratidão. Realmente, igual Nélia falou, é um privilégio fazer o trabalho do Senhor. Não tem capacidade, Deus conhece as minhas limitações também, mas é Ele quem nos capacita, se dispormos a fazer. O trabalho é dele e é Ele quem nos dá a capacidade para poder fazer. Não sou nada, não sei nada, mas o Senhor é o dono da obra. Agradeço à igreja pelo apoio, o pastor principalmente, e em nome de Meire aqui, agradeço às irmãs, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Pensa num povo chorão, esse povo da escola bíblica, né? O professor, o diretor tirou. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos orar mais uma vez. Peço que os irmãos curvem as suas cabeças. Vamos apresentar a Deus as nossas necessidades. Agradecer a Deus. Agradeço ao Senhor pelo departamento infantil da igreja. Agradeço a Deus pela escola bíblica dominical. Agradeço a Deus e peço a Deus também em favor dos demais departamentos da igreja. Ore em favor dos nossos adolescentes, nossos jovens, sociedade feminina, sociedade de homens.
Peça a Deus em favor da diretoria da igreja. Ore a Deus em favor dos irmãos que serão batizados hoje à noite, que possamos ter uma alegre festa espiritual hoje à noite. Peça a Deus, irmãos, ore nesse sentido, que seja um momento muito especial na presença do Senhor. Ore a Deus em favor dos nossos irmãos que estão estudando, vão prestar provas hoje, que Deus oriente tudo conforme a vontade dEle. Peça a Deus o conforto do Senhor também, em favor das famílias enlutadas, a família da nossa irmã Vilma. Ore a Deus, pedindo a Deus o conforto do Senhor sobre aquela família. O pai dela já é crente, partiu, está com o Senhor. Apresente diante dos nossos deuses enfermos e necessitados de forma em geral. Agradeça a Deus as vitórias alcançadas até aqui. Nosso irmão Hernani estava estudando fora, está esses dias aqui. Vou pedir que ele apresente esses pedidos ao Senhor. Amém. Abençoando a tua igreja, faça a tua palavra, cada trabalho, cada departamento. Deus, muito obrigado por essa feita, Pai, por tua casa, por sustento, Pai, a distante. Deus, pedir, Pai, nesse momento da família da Vilma, Deus está inundado de sorte, da certeza. Meu Pai, esteja consolando cada um aqui, Pai, confortando, Deus, e agradecendo que o Senhor alcançou aquela vida dele. O Senhor pode salvar. O Senhor nos salvou, você também nos salvou pela vida. Filha, Pai, nós somos gratos. O Senhor é um que pode usar a salvação. É gratidão. Muito obrigado por tudo, pelo que estão desse culto, a tua palavra, o céu que é ministrado, assim também à noite. Conosco, nosso coração, no trabalho de Jesus. Damos graças a Deus, mais uma vez, né, o departamento infantil da igreja trabalhando, esteve na escola essa semana, fazendo um belo trabalho. Os departamentos da igreja de forma em geral, escola bíblica dominical, nós louvamos a Deus por tudo quanto Ele faz. É Ele que usa, é Ele que realiza. Os irmãos, cada um de nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias lá para a primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Nós leremos do verso 5 ao verso 11. Os irmãos que puderem se coloquem em pé. 1 Pedro 5, de 5 a 11. Como já avisamos, à noite nós teremos os batismos. Convidem pessoas para estar conosco. Venha alegremente servir ao Senhor. E, durante a tarde, interceda também em favor dos irmãos que serão batizados, que tomem e que façam isso, mesmo com plena convicção. E, como sempre dizemos, que seja um momento alegre, cultuando ao nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso de número 5, e nós vamos meditar nessa manhã sobre os deveres das ovelhas. Diz assim a palavra de Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.
A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito Deus, te rendemos graças por tudo que aconteceu até aqui. Louvamos o nome santo do Senhor pelo teu cuidado dispensado sobre nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito tenha liberdade de nos instruir nessa manhã, que sejamos orientados através da tua palavra. Oro ao Senhor, clamando ao Senhor pela atuação do teu Santo Espírito. Eu clamo, eu suplico em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Pedro está chegando ao final, irmãos, dessa epístola, dessa carta que ele escreve aos crentes que são perseguidos, eles estão na dispersão, e eles então recebem essa carta de Pedro. Pedro fala sobre a grande salvação, ele fala sobre sofrimento, como comportar em meio ao sofrimento. Ele começa então a sua conclusão. Ele começa, não é, ele está preparando-se para fechar, para encerrar a carta. E nós vimos em 2 domingos anteriores que o Senhor, então, nessas suas considerações finais, ele fala sobre o dever do ministro, o dever do pastor, o dever do bispo, o dever do presbítero. E nós vimos que trata-se da mesma pessoa, é o pastor. Então ele roga aos presbíteros. Do verso 1 ao verso 4, ele fala como deve ser esse comportamento. De maneira direta, ele vai falar sobre os pastores, esses líderes, e nós podemos aplicar perfeitamente a realidade de todos os que são líderes. Mas, de forma direta, ele está referindo-se aos pastores. Ele diz que deve exercer o ministério, não por constrangimento, nem por ganância, nem como dominadores, mas sendo o modelo. Ele é o modelo, o pastor, ele é o modelo, ele vai à frente da igreja. E então, irmãos, tal como ele fez, e os irmãos percebem aí, não é, a repetição, ele também faz um rogo. Agora um rogo aos mais jovens, rogo igualmente aos jovens. Evidentemente, se a palavra é a mesma, viu, irmãos? A palavra para presbítero e ancião é a mesma. Então, se ele está rogando, ele está dizendo assim, o presbítero, o pastor, o líder da igreja é aquele que já tem mais idade, mais amadurecimento espiritual. E então ele está se referindo aos que são mais jovens. E ele faz o rogo. E, evidentemente, nós podemos entender que trata-se das ovelhas, da igreja de forma geral, dos crentes de forma em geral. E ele vai, então, apresentar pelo menos 6 verdades aqui, que são os deveres das ovelhas. Nós veremos uma parte, não é? Iremos até o verso de número 7, e depois nós prosseguiremos na próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Mas só para ter uma noção, de maneira bem didática, né? Você mantém sua Bíblia aberta, você e eu fizemos a leitura, então nós vamos observando aí quais são esses deveres das ovelhas. Ele diz, então, sede submissos aos mais velhos. Então, qual é o dever? Submissão aos líderes. Qual é a segunda coisa que ele faz? Humildade no trato entre os irmãos. Humildade de uns para com os outros. Qual é a terceira coisa? Confiança em Deus. Ele diz, não andeis ansiosos, mas lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Deposite sobre o Senhor a sua ansiedade. A quarta coisa, sobriedade. Sede sóbrios. Sede sóbrios. A quinta coisa, vigilância. É necessário que a ovelha esteja, ou que ela mantenha vigilância. E a última coisa, a sexta coisa, mantendo uma fé firme. Mantenha uma fé firme. Tenha uma fé firme em meio a toda e qualquer adversidade pela qual você possa passar. São essas seis as orientações que Pedro dá. Depois de passar as orientações para os líderes, ele agora passa 6 orientações para a igreja de forma em geral. Nós podemos perceber, irmãos, através do ensino de Pedro, que ele está demonstrando para nós todos que a igreja, ela reflete a luz de Cristo em seus relacionamentos. Vimos isso desde o início da carta,
quando ele vai tratando, não é, como é o relacionamento no lar, o relacionamento com os servos, o relacionamento dos senhores, o relacionamento com o governo. E então ele vai demonstrando que a vida do crente ela deve refletir essa luz de Cristo a cada instante. E ela é refletida na forma como os pastores se portam, do verso 1 ao verso 4, do verso 5 ao verso 7, nos deveres das ovelhas, no verso 8 ao verso 11, mantendo a fidelidade mesmo em meio aos ataques das trevas. Mesmo em meio aos ataques das trevas. Essa foi a divisão que nós observamos aí nesse texto, que vai do verso 1 ao verso de número 11. Pois bem, avançando um pouco mais, não é? Para quem esses versos são dirigidos? Ele fala aos jovens, são ao grupo de adolescentes, à juventude da igreja. Como nós já observamos, o texto se refere aos crentes de forma em geral. Ele está direcionando os seus ensinos à igreja. E entendemos, né? Eu vou repetir isso aqui, a palavra presbítero e a palavra ancião é a mesma palavra. E ela é apresentada como um cargo, como uma posição ou como um ofício, mas também ela apresenta, não é? Ela é uma designação de alguém que é mais amadurecido. Não quer dizer necessariamente idoso, mas é alguém que tem mais amadurecimento espiritual. Não se refere apenas à idade, porque pode ser que existam pessoas que sejam mais amadurecidas na idade, mas que ainda não desenvolveram espiritualmente. Então, o termo é uma designação de um cargo, mas também fala de alguém que amadurece espiritualmente. É a mesma palavra, irmãos. Daí, então, se ele diz que os pastores, os líderes, eles são essas pessoas mais amadurecidas, quando ele se refere aos jovens, rogo igualmente aos jovens, ele está falando para a igreja de forma em geral. Ele está dirigindo a sua fala à igreja de forma em geral. Ele está mostrando para a igreja como deve ser o seu procedimento, a sua postura, como a igreja do Senhor, ela deve então se manter. Se você e eu nós pensarmos nos jovens, não é, ou naqueles que estão ainda amadurecendo espiritualmente, e nós pensarmos no contexto no qual essa carta foi escrita, nós chegamos então à conclusão de que Pedro está dizendo assim, olha, vocês estão sendo perseguidos. E quem são as pessoas que são, quando são perseguidas ou quando passam por adversidade, mais sofrem? São os que estão mais amadurecidos na fé. Esses que estão mais amadurecidos na fé, eles sentem, mas a sua fé já está firmada e fortificada em Deus. E então ele direciona aos mais jovens. Ele apresenta aos mais jovens, eles sofrem, eles têm os seus momentos, não é, de angústia e eles se intensificam de tal maneira que muitos até desistem da caminhada ou da trajetória cristã. Mas, irmãos, pense, não é? Vamos pensar na realidade daqueles crentes e pensar na realidade nas quais nós estamos vivendo em nossos dias. Se nós pensarmos no que passamos, nós dizemos, de fato, é algo muito grande. Mas se compararmos com o que aqueles crentes estavam vivendo, com o que eles passavam, nós perceberíamos que as nossas adversidades são menores do que a que eles passavam. Eles corriam literalmente risco de vida, tanto por meio do Império Romano quanto dos judeus, que perseguia a igreja do Senhor Jesus. Muitos ali, eles são chamados de peregrinos e forasteiros que foram dispersos por toda a região da Ásia. Então eles haviam sido expulsos dos seus lares. Se você e eu nós pensarmos na situação daqueles crentes e pensarmos na nossa situação, nós entendemos que passamos por momentos difíceis, mas que nós aqui, Igreja Brasileira, nós crentes aqui em São João do Paraíso, estamos ainda numa condição melhor do que aquela condição dos crentes naqueles dias. Mas não é diferente, não é? Se aumenta, se intensifica, você se fortalece. Se você não passa por algo tão intenso, aquilo que talvez não seja tão forte se torna algo que se transforma em
em um obstáculo intransponível. Como assim, pastor? Tenta ser mais claro aí. Pois bem, irmãos, nós estamos lendo sobre crentes que estavam sendo perseguidos e que deviam manter-se firmes no Senhor. Mas qual é a realidade nossa? Nós podemos então imaginar de crentes não sendo perseguidos, literalmente, no sentido de tirarem as suas vidas, mas que diante das angústias ou daquilo que este mundo tem apresentado, tem se mostrado, ou temos nos mostrado, melhor dizendo, mais frágeis, mais sensíveis, a tal ponto que muitos jovens, o que tem acontecido quando se deparam com uma prova, quando se deparam com a proposta de emprego, quando se deparam, não é, com a tirar uma habilitação, é algo que tem se transformado em algo tão grande, tão intenso, que a pessoa perde as suas forças, perde a sua habilidade de manter-se emocionalmente equilibrado, emocionalmente firme. Percebe, então, comparado com aqueles crentes, a nossa situação é melhor, mas não é diferente no sentido de sofrimento do outro que nós sentimos. E como então nos mantermos emocionalmente equilibrados diante das adversidades que se levantam contra as nossas vidas? Como me manter equilibrado diante de uma prova, diante da necessidade de um emprego, diante de uma decisão que eu preciso tomar? Eu preciso manter a minha mente focada na pessoa de Cristo. Eu preciso manter o meu ser como um todo focado em Cristo, na soberania dele, no governo dele sobre as minhas vidas, sobre a minha vida. Senão eu perco essa habilidade de conseguir manter-me emocionalmente equilibrado. Percebam, os irmãos, que se você perguntasse para aqueles crentes, será que aqueles crentes eles estavam sofrendo? Irmãos, você imagina você perder o que você possui? Imagina você ser banido da sua família, você não vai ver mais seu pai, você não vai ver mais a sua mãe, você vai ser forasteiro por ser um cristão. Imagine então como esses crentes eles estavam, de que maneira esses crentes estavam vivendo, mas eles são encorajados a pensar numa tão grande salvação. É necessário nós formularmos uma pergunta. Eu não sei a realidade sua, mas o que tem trazido angústia, o que tem trazido sofrimento na sua vida? E por que isso tem vindo? E ele tem sido maior, tem dominado o seu ser, tem dominado os seus pensamentos, tem tirado as suas forças, com base em tudo quanto tem acontecido neste mundo perverso que jaz na mão do maligno? Se a resposta, ou a resposta, melhor dizendo, só você pode dar, é necessário avaliarmos também espiritualmente. É necessário avaliarmos também como nós podemos fazer, preparar a nossa mente, preparar o nosso ser, preparar as nossas emoções para vencermos dia a dia todas essas adversidades que se levantam contra nós, para vencermos todos os problemas que se levantam sobre nós. E Pedro então apresenta 6 coisas, irmãos, para aqueles crentes, e aí vamos começar pela primeira, não é? Já citei as 6. Ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Ele então, qual é a primeira orientação? Submissão aos que são mais velhos. Seja submisso, escute. Não é verdade que nós estamos vivendo uma geração que não quer considerar o conselho dos mais velhos, dos pais, que acha que sabe todas as coisas, que toma as suas decisões independentemente do que Deus diz em sua palavra, e a consequência disso são momentos de aflições, de grandes aflições, até porque não há uma submissão às ordens. Ser submisso às ordens, irmãos, traz a nós um conforto, traz a nós uma segurança, nós nos sentimos seguros. Nós nos sentimos, irmãos, nós sabemos que tem alguém que está sob controle da situação e nós nos submetemos a essas pessoas. E o texto diz que os mais jovens, então, eles devem ser submissos aos mais amadurecidos. Essa submissão é extremamente importante. Quando o menino, não é? Quando o jovem diz: eu vou namorar com quem eu quero, eu vou fazer o que eu quero, ele percebe: o meu pai não está apoiando isso, a minha mãe não está apoiando isso. Isso traz um peso, isso traz uma carga emocional, isso traz um peso. Eu sei que Deus não quer isso para a minha vida, mas eu quero assim mesmo.
eu estou lançando um peso ainda maior sobre a minha própria vida. Mas quando meu pai sabe, quando a minha mãe sabe, quando meus irmãos sabem, quando a minha igreja sabe, e quando Deus Todo-Poderoso sabe, e quando eu sei que estou me submetendo à vontade dele, Senhor, eu estou tranquilo. Qualquer que seja o acontecimento, eu sei que eu estou dentro da vontade soberana do Senhor. Sede submisso aos mais velhos. Escute, filho, o que seu pai diz. Escute, filha, o que seu pai diz. Ouça as orientações dos mais amadurecidos. É uma geração, irmãos, que diz assim, eu não quero ouvir o que os mais maduros têm a dizer. E é uma geração que acha que sabe de tudo, sabe criar filhos, sabe decidir financeiramente a sua própria vida. Vai de um extremo a outro. Alguns que não avançam e outros que imaginam que sabem de todas as coisas, e tanto um quanto o outro é uma falta, muitas vezes, de submissão. Essa palavra submissão, irmãos, é um termo militar grego. Significa organizar divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Então você tem a ideia de que submissão é quando você está numa guerra e o seu comandante, aquele que é responsável pela sua tropa, ele dá uma ordem. Você, como soldado numa batalha, você precisa ouvir e atender às ordens, ser submisso. Por quê? Porque você está dentro de uma cadeia militar, porque você está numa guerra e a sua insubmissão pode levar a ter a sua vida ceifada. Então, quando o sargento, ou quando o capitão, ou quando o general diz para fazer algo, é necessário fazer. É necessário submeter-se, submissão aos mais amadurecidos espiritualmente, então deve ser comparado dessa forma. É uma batalha espiritual na qual eu estou. E eu preciso estar atento, porque a minha vida espiritualmente pode ser ceifada se eu não escutar os ensinos daqueles que são mais amadurecidos espiritualmente. Mas ele é um termo que significa, não é? Diz os escritores, o uso não militar é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade, levar uma carga. Ser submisso, fora do termo militar, é quando eu voluntariamente estou disposto a ceder da minha vontade, a ceder do meu querer, a ceder e então me deixar ser conduzido, me deixar ser orientado. Isso não quer dizer de forma nenhuma que eu não terei um ponto de vista, que eu não saberei aquilo que eu desejo, mas quer dizer que eu estou pronto a ouvir e eu estou pronto a fazer aquilo que me é instruído. Irmãos, ele faz isso como forma de rogo, ele roga. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos. Rogar é um pedido intenso, é uma admoestação, uma exortação para que seja obedecida de forma humilde e sem orgulho. Normalmente, os mais jovens, os menos amadurecidos, eles não querem ouvir ou de pastor, ou de líder, ou de irmão, ou de amigo, a orientação, porque ele quer ouvir aquilo que vai vir ao encontro, ou de encontro, é aquilo que ele quer ouvir. Não, faz assim mesmo, continua assim mesmo, continua nesse emprego, continua nesse namoro, continua nisso mesmo. E quando ele sabe que a pessoa dará outra orientação, ele diz, eu não quero ouvir. Começa então a estabelecer algumas desculpas para isso. É porque é fruto das coisas que eu venho passando, é fruto disso, é fruto daquilo outro, tentando enganar a si mesmo. Pedro faz então um rogo, ele roga, não é? Para que se submeta de forma humilde, de forma espontânea e humilde às orientações que têm sido dadas. Filho, se você entrar num casamento, pensa em entrar num casamento sem você saber se o seu papai, se a sua mamãe está ali pronto a lhe ajudar, imagine, não é? O peso disso. Se você toma uma decisão ou na área profissional, ou mesmo nos seus estudos, sem ouvir a ordem, o direcionamento dos seus pais, o peso que vai estar sobre os seus ombros, e então ele faz um rogo, eu estou rogando a você, que você se submeta aos que são mais amadurecidos espiritualmente. Escute o que eles têm a dizer
e esteja pronto. Esteja pronto. Pode ser, irmãos, que nós quando vamos amadurecendo, nós já temos algumas decisões já formadas. E algumas, elas envolvem, não é, escolhas, decisões, e poderíamos responder rapidamente. Um pastor, eu sempre gosto de escutar os pastores mais amadurecidos, e ele diz assim: olha, pastor, escute o que tem a ser dito. Ouça, talvez você já até tomou a sua decisão, mas ouça o que eles têm a dizer. E eu disse assim: pastor, o senhor está certo, eu preciso ouvir, porque eu preciso constantemente estar submisso às ordens de Deus. Ele pode mudar isso a qualquer instante, então eu não posso ser precipitado em tomar uma decisão, eu preciso ouvir os mais amadurecidos. Então nós todos somos assim, irmãos, devemos ter esse coração pronto a ouvir e pronto também a nos submetermos a coisas que possam, de repente, não ser nem aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Pois bem, observemos que submissão, ela é um sinal de crescimento espiritual. Quando nós somos submissos, nós estamos demonstrando que nós estamos crescendo espiritualmente. Uma pessoa insubmissa é alguém que nós observamos, essa pessoa ainda não está desenvolvendo. Ora, como nós sabemos isso nos nossos próprios lares, com os nossos próprios filhos? Nós sabemos disso na nossa atitude para com os nossos pais. Quando nós vamos, irmãos, sabendo ouvir o que os nossos pais dizem, eles vão sentindo confiança em nós, eles vão sentindo tranquilidade nas nossas decisões. E nós podemos perceber assim: olha, meu pai está sentindo, através da minha submissão, que eu estou tendo mais liberdade, meu pai está me dando mais liberdade. No seu local de trabalho, o seu chefe vai observando tudo que você faz, mas com o desenvolvimento seu, com a postura sua, ele vai percebendo: fulano está crescendo, eu vou dando outras responsabilidades maiores, porque ele está crescendo, ele está desenvolvendo. Então a submissão é um sinal de crescimento espiritual. Quando alguém ele está pronto a ouvir os seus líderes, ele está demonstrando submissão, ele está demonstrando crescimento espiritual. Pedro, então, roga aos mais jovens, à igreja do Senhor: escute o seu líder. Mas não é um líder de qualquer forma, lembra? Lembra que o texto anterior ele diz? O seu líder é alguém que deve ser o seu modelo. Ele não é um dominador, ele não é um arrogante, ele não está ali por constrangimento, ele não está ali interessado em suas coisas financeiramente. Ele é alguém que ama a Cristo tão profundamente que ele precisa expor esse amor a Cristo através do trato com as ovelhas. O seu líder, qualquer irmão, não é? Vimos os irmãos aqui, qualquer cargo, qualquer área, é uma demonstração de amor a Cristo. E esse amor a Cristo é manifesto através do amor para com os irmãos. E então os demais, né, os mais jovens, obedecem porque veem o amor de Cristo na vida dos seus líderes. Muito bem, qual é a segunda verdade que o texto apresenta? Humildade no trato entre os irmãos, do verso 5b ao verso de número 7. A parte final do verso de número 5, no trato de uns para com os outros, cingi-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. O que ele ensina? Cingir-vos todos de humildade. Como eu posso preparar-me num ambiente tão adverso, em meio à perseguição, em meio às tomadas de decisão? Eu preciso ser humilde. Eu preciso ser um crente de postura humilde. A expressão, irmãos, cingir-vos, revestir, vestir segunda vez, vestir um avental e amarrar, é um termo usado para o escravo. O escravo tem as suas vestes, ele está exercendo o seu ofício, ele coloca um avental. A dona de casa não usa um avental, às vezes para lavar a pia, às vezes a lavar a roupa, né, para que a sua roupa não fique molhada, ela usa um avental, ela amarra o avental para que a sua roupa, a roupa que está por baixo, não fique suja. Então, cingir, a ideia é isso: use um avental, use uma roupa por cima. E essa roupa, ela vai proteger para que a sua roupa interior não seja manchada. E qual é esse avental que o crente deve vestir? Qual é o nome desse avental? Porque eu preciso ter como peça do meu guarda-roupa esse avental.
esse avental se chama humildade. Ele cingiu-se de humildade. Quer ver um personagem que usou um avental, literalmente? Abra a sua Bíblia lá para João capítulo 13, o verso 4. Personagem bíblico que vestiu literalmente um avental de escravo. João capítulo 13, verso 4. Diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E aí você e eu sabemos que essa toalha, a tradução é tomando um avental. Algumas traduções dizem assim: é o avental que o escravo utilizava na hora de lavar os pés dos seus senhores, daqueles que chegaram na sua casa. Ele mantém a sua roupa de escravo, mas ele pega o avental e ele cinge, ele amarra o avental. E Cristo, então, ele é o nosso modelo. Cristo é um modelo, irmãos, para as nossas vidas. Ele usou o avental. Ele usou o avental da humildade. Eu e você temos usado o avental da humildade. Nós somos crentes humildes no nosso procedimento. Vejamos pelo menos algumas motivações ou implicações aí na atitude de Cristo. A primeira delas, você pode manter a sua Bíblia aberta aí no mesmo texto, e você e eu vamos vendo aí as motivações. Não é até chegar no momento que Cristo usa o avental. Aproxima-se a hora da cruz. Então, como um gesto de obediência, a hora antes da festa da Páscoa, o verso 1, eu estou lendo do mesmo capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 13, o verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Qual é a motivação? Ele sabe que está chegando a hora da obediência plena, quando ele terá que morrer. Nós crentes já estamos mortos para este mundo em Cristo. E em forma de obediência, nós vestimos o avental. O avental da humildade. A segunda motivação, o amor. A sequência do texto diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu sou humilde, eu devo ser humilde. A postura humilde é porque o meu Senhor, Cristo, ele foi humilde e ele demonstrou essa humildade de que maneira? Amando. A terceira motivação, no verso 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Qual é a motivação? Quando pensam que querem rebaixar a Cristo, é ele que toma, a iniciativa é dele. Você percebeu? Já havia sido posto no coração de Judas. E alguém tenta humilhar Jesus, Satanás. Judas tem os seus pés lavados, ele não participa da ceia, mas os pés de Judas são lavados por Jesus. E a motivação de Jesus, a humildade do Senhor Jesus. Satanás, na vida de Judas, imagina que vai rebaixar Jesus. Antes de que isso aconteça, o próprio Jesus se rebaixa, sendo que humildade não é e nunca será rebaixamento. Quando nós pensamos, irmãos, que devemos manter a nossa postura, ou quando alguém vem ao nosso encontro querendo, entre aspas, nos rebaixar, somos nós que nos rebaixamos. Olha, eu sei o que tem acontecido e eu entendo. E se eu tenho de alguma forma ofendido, eu peço que me perdoe. Irmãos, não há mais o que dizer, não há mais o que falar. O ódio, a mágoa daquele que se levanta contra, é tudo lançado distante. Essa pessoa vai manter a sua raiva, a sua ira contra você, contra o servo do Senhor, mas será exatamente pelo fato de que ele não pode agir como ele gostaria. Porque ele quer agir motivado como retaliação, ele quer agir por ódio. Mas quando ele encontra o crente verdadeiro, ele encontra então o avental da humildade. E esse então, antes que o outro rebaixe, ele está vestido com o avental da humildade. Pode deixar, Judas, que eu vou lavar os seus pés. Você acha que você vai me entregar para Satanás, para os líderes religiosos? Eu lavo os seus pés, com uma atitude de humildade. Irmãos, experimente isso na sua vida, quando alguém tentar estar superior a você. Você, então, é que humildemente, por causa do exemplo de Cristo, você demonstra essa humildade. A quarta motivação, verso 3, sabendo
este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Humildade, irmãos, é uma consciência e a plena confiança de que Deus ele é superior sobre tudo. E Deus, na pessoa do seu Filho, sabe isso perfeitamente e nós também precisamos saber. Quando alguém pensa humilhar-nos, nós dizemos assim: eu sei quem eu sou em Cristo, eu sou escravo de Cristo, eu sou servo. Se essa pessoa vem contra mim, é porque ela nem conhece quem eu sou verdadeiramente. Eu me lembro dos meus erros, das minhas fraquezas em Cristo. E eu sei que é Cristo que fez isso por mim. E eu tenho uma consciência, meu Cristo me perdoou. E eu sou motivado, então, a agir de forma humilde. Cristo sabe, não é? Perfeitamente, a consciência plena da realização da obra e confiança plena em Deus. Ele tem essa confiança. A quinta, verso 4, levantou-se da ceia, já lemos, é o serviço humilde, servir de forma humilde, isso é demonstração de humildade. Quando eu estou pronto a servir o meu irmão, eu estou pronto a ajudar não apenas o meu irmão, mas até aquele que é o meu opositor. A sexta motivação, a humildade não tira as suas características de Deus, não rebaixa, não suja as suas vestes. Verso 5, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Ele vestiu o avental e ele então está lavando os pés dos discípulos e enxugando com o seu avental os pés dos seus discípulos. Isso rebaixa Jesus? Ele deixou de ser menos Deus? De forma nenhuma. Quando Pedro diz, lava também, olha, já que o Senhor vai me lavar, lava também a cabeça, ele não perde a sua autoridade. Pedro, você já está lavado, não há necessidade de lavar a sua cabeça. Se eu lavasse, eu só lavaria a cabeça daqueles que ainda não têm parte comigo. Então, a postura humilde não rebaixa, irmãos, ninguém. E a sétima motivação, ele é nosso exemplo. Verso 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeste o que eu fiz? E o verso 13, vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Não é eu chegar, irmãos, percebe? Porque quando alguém diz assim, aquele exemplo do lava-pés, aí os líderes vão lavar os pés. Na verdade, isso não é uma demonstração de humildade, pelo contrário. Eu estou fisicamente querendo me equiparar com o que Cristo fez. Não é isso que Cristo está dizendo. Se eu colocasse uma bacia e fosse lavar os pés dos irmãos, os irmãos olhariam para mim não como quem está tendo uma postura humilde, mas como alguém que está sendo tão arrogante, dizendo assim, eu sou o próprio Cristo, olha, Cristo fez, eu vou fazer também. Mas é através das minhas ações a cada dia, quando eu estou disposto a servir como Cristo serviu. Ele diz, eu sou o Senhor, eu lavei os pés. Ele não está dizendo que a igreja deve repetir aquilo que aconteceu. Ele está dizendo que a nossa atitude deve ser uma atitude humilde. O crente, quando ele tem essa postura de servir. E aí, então, é necessário fazermos uma autoavaliação. Nós temos essa propensão a nos portarmos assim de forma humilde, só você sabe responder, irmãos. Eu não sei. Não tem a ver com condições financeiras. Pode ser pessoas que sejam extremamente, não é? Sem condições financeiras, mas cujo coração é extremamente orgulhoso. Meu coração é orgulhoso, irmãos. E eu vou dizer algo para os irmãos também. Todos nós somos orgulhosos. Nós precisamos dia a dia pedir, Senhor, quebranta o meu ser, quebranta o meu coração. Ensina-me a ser mais parecido contigo, porque eu sou orgulhoso. A minha postura é uma postura de orgulho. Eu preciso me submeter como um escravo, vestir o avental e estar preparado, não apenas por conveniência. Você lembra que naqueles dias, quem faziam essas obras? O escravo. O escravo estava ali de forma voluntária? Não. Mas ele vestiu o seu avental, mas era apenas uma atitude externa. Internamente, o seu coração não havia modificação. Pode ser, então, que alguém realize atitudes aparentemente humildes, mas o seu coração não é verdadeiramente um coração humilde. É necessário ter uma humildade interior que vem da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Vem da parte do próprio Senhor Jesus. Não sei se vai dar para chegar até o final, não é? A última parte que fala sobre ansiedade, mas eu preciso observar com os irmãos o significado de tudo isso.
Observe o que o texto sagrado diz. Agora você volta para 1 Pedro, capítulo 5, e você observa comigo os versos que nós lemos. Olha a parte B do verso 5. Eu vou ler todo o verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos, aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingivos de toda a humildade. Por cima da sua vestidura, coloque o avental da humildade. Amarre esse avental, para que durante a atividade que você está fazendo, ele não venha a cair de forma nenhuma. Mas observe agora o verso 6. Edificar estarrecido. Humilhai-vos, verso 5 ainda, não é? Ainda verso de número 5, a parte B. Deus, porque ele diz, cingi-vos de toda a humildade. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Você sabe qual é o significado da palavra resiste? A palavra resiste, irmão, é uma oposição. É quando alguém se prepara para uma batalha. Você entendeu o que o texto está dizendo aqui para nós? Se o seu coração não é um coração humilde, se o seu coração é um coração orgulhoso, se o seu coração é um coração que não se curva, Deus então está preparando contra você uma batalha. Pode ser que muitas coisas tenham acontecido ou venham acontecendo na sua e na minha vida, porque Deus tem batalhado. Para quê? Para que eu aprenda a ser humilde, para que eu aprenda como deve ser a minha postura, para que eu deixe de ser orgulhoso no trato para com o meu irmão, para que eu não venha ofender os meus irmãos. Ele então está trabalhando na minha vida. Eu estou em uma batalha contra Deus. Ou Deus numa batalha contra mim. Você já pensou isso, irmãos? É exatamente isso que Pedro está dizendo. Cristo, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, ele se opõe. Você está preparado para ir para uma batalha contra Deus? O que é, então, essa pessoa que não é humilde? É o ato de mostrar-se acima dos outros, preeminente, que supervaloriza seus próprios meios ou méritos, que despreza os outros, é o arrogante. O arrogante é o oposto do humilde. O humilde recebe da parte de Deus. Olha o que o texto diz, a outra parte. Humilhai-vos, portanto, verso 5, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede graça. Como é o seu coração, irmão? Só você e Deus que sabem. Só você. Porque, como eu disse, pode ser que externamente o escravo use um avental e externamente os outros escravos olharão e dirão, todos estão vestidos o avental. Mas Deus sabe as nossas mentes como estão. Ele sabe qual é a nossa postura. É por isso que ele trabalha para que nós não estejamos numa guerra. E os irmãos entendem por quê? Porque Cristo é o exemplo de humildade. Não existe humildade maior do que abrir mão de tudo que é ser Deus para vir nascer e morrer. E não apenas morrer, morte de homem, mas a pior tipo de morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Cristo se curve todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nosso tempo acabou, eu não vou prosseguir, irmãos, vou deixar para a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Queria ir a essa etapa, não é? Só quero introduzir dizendo confiança total em Deus. Humilhe-se diante de Deus. De que maneira? Olha o que o texto diz aí, o verso 6. É importante isso, porque se eu chegar na semana que vem, não vou ter toda essa introdução que eu fiz, aí você vai ficar sem compreender. Mas aqui tem algo muito importante, que talvez nós não compreendemos ainda com relação à ansiedade, mas Pedro trata de uma forma extraordinária, maravilhosa. O assunto é o mesmo, O verso 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, o assunto é o mesmo. E o verso 7, não existe um ponto aí, irmãos, tem uma vírgula. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual é o assunto que ele está tratando? Humildade para com Deus. Seja humilde, tenha uma postura humilde, tenha uma atitude humilde.
Que atitude é essa atitude de humildade que protege o coração contra a ansiedade? Ele lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Só 3 coisinhas. A primeira, ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é em si um ato de desconfiança de que pode acontecer, do que poderá acontecer. Ansiedade é isso. Quando eu começo a ficar preocupado, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? Pode acontecer coisas ruins. E às vezes até na expectativa de coisas boas eu me torno uma pessoa ansiosa. É a desconfiança excessiva de que eu posso resolver as minhas próprias necessidades. Confiança excessiva nos meus próprios atos. Ansiedade é eu posso fazer o melhor. Eu vou me esforçar para fazer o melhor. Eu estou, então, me tornando a cada instante ansioso. Não é que eu não deva procurar fazer o melhor, é que eu estou confiando nas minhas próprias habilidades. Você já viu o time de futebol? Quando os jogadores começam a confiar em si, só tem eles, não tem nenhum outro time, e aí vem um outro time que está inferior e ele derruba. Por quê? Porque se encheram de orgulho, se encheram de arrogância, confiaram em si mesmo, passaram a colocar sobre si um peso que não era devido. Lança nele a vossa ansiedade. Eu não tenho obrigação nenhuma de vencer, porque Cristo já venceu por mim, e eu confio nesse Cristo, não nas minhas próprias ações. E então, irmãos, eu lanço fora a ansiedade. Eu coloco a ansiedade que pode vir sobre mim na pessoa de Cristo. E a terceira coisa é um ato de desconfiança de que Deus não está suprindo a minha necessidade. Ansiedade é, de acordo com o que Pedro está dizendo, em última análise ou em primeira análise, é a minha falta de confiança em Deus. Eu sou ansioso por quê? Porque eu não confio que Deus é soberano para resolver as minhas necessidades. Eu sou ansioso por quê? Porque eu sei que pode acontecer alguma coisa e eu começo desde já a sofrer por causa disso, que pode ser positivo e pode ser negativo. Eu estou em desacordo, em desobediência, se eu não confio em Deus. Existem casos crônicos, pastor? Sim. Existem muitos momentos de crise de ansiedade? Sim. Mas é necessário que eu e você avaliemos espiritualmente como estão as nossas vidas, irmãos. Porque pode ser que as nossas crises de ansiedade, elas sejam frutos da nossa falta de confiança em Deus. Deus, eu não estou confiando no Senhor. Eu não estou confiando que o Senhor vai resolver o meu problema. Então eu começo a ficar em extremo ansioso. Ansiedade faz parte da natureza humana, não se esqueça disso. E em muitos casos é necessário, sim, tratamento, é necessário sim, mas me refiro a questões que estão voltadas a questões espirituais. Questões espirituais, é necessário confiar em Deus sobre todas as coisas. E é a terceira coisa que ele ensina, é confiança total no crente. Só para resumir, a primeira coisa, submissão à liderança. A segunda, humildade de uns para com os outros. A terceira, confiança total em Deus, que protege a nossa mente e o nosso coração contra a ansiedade. Mas todos nós não sofremos de ansiedade? Todos nós, irmãos, todos nós passamos. Não é algo só seu, não. Mas aprenda. Você sabe qual é essa expressão? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, é usada no animal de carga. Você pegava uma manta, não é, antes de preparar, não é? Eu não sei direito como funciona, eu só vejo assim nos filmes, mas vejo os irmãos falarem sobre isso. Você coloca um pano, depois você começa a preparar aquele animal de carga. Aí você coloca, é algo pesado, mas você coloca sobre ele sua carga, lança sobre ele. Você percebe, irmão, quando nós estamos ansiosos ao extremo, como nós estamos ofendendo a Deus? Dá para os irmãos perceber? Eu fico sempre pensando, quando eu prego, e a culpa é de quem? É de quem não sabe transmitir, não é? Pelo menos eu entendo assim, mas graças a Deus que o Espírito ele fala em nossos corações. Você e eu percebemos, quando eu estou ansioso ao extremo, eu estou dizendo assim, Cristo não pode carregar essa carga, não. Ele não pode. Ele é inferior, mas a ideia lança sobre ele é você preparar um animal de carga para que carregue, não é, toda a bagagem, todo o excesso, e você coloca, e você confia. Vamos orar para nós encerrarmos? Não vou avançar, não é? Na próxima semana a gente avança daqui de onde nós paramos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós precisamos estar preparados, uma vida de submissão, uma vida de humildade, e uma vida onde nós confiamos totalmente no Senhor. Senhor, que eu possa vencer as ansiedades. Elas são grandes, elas vêm assim de uma forma tão intensa, eu não tenho conseguido controlar.
Ó Deus, eu quero clamar ao Senhor por essa confiança no Senhor. Eu sei que isso faz parte da natureza do homem, mas eu quero clamar ao Senhor. Ó Deus, protege o meu coração, porque senão essa ansiedade vai atrapalhar a minha vida espiritual. Essa ansiedade, ela vai afetar as minhas decisões. Essa ansiedade, Senhor, vai atrapalhar as minhas orações para com o Senhor. Então eu clamo ao Senhor em nome de teu Filho. Protege a minha mente, Senhor. Protege o meu coração, me torna um crente mais submisso à tua palavra, submisso às orientações dos que são mais amadurecidos espiritualmente. Ó Senhor, controla o meu coração para que eu não seja arrogante, porque quando eu sou arrogante, quando eu me posiciono de forma não humilde, eu estou colocando uma carga, um peso sobre mim, mas quando eu tiro essa carga de sobre mim e eu coloco sobre o teu Filho, essa ansiedade é lançada fora, Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, pela riqueza da tua palavra e clamamos ao Senhor que as nossas vidas sejam fortalecidas, alicerçadas em tuas mãos santas. Não sabemos o que temos para passar neste mundo, mas temos na tua palavra, não tem nenhuma dúvida, nós temos tudo o que é necessário para que possamos vencer as adversidades. Oro ao Senhor pedindo um regresso em paz aos nossos lares, a tarde de atividades e a noite em tua presença, Senhor, para juntos, meu Deus, nos alegrarmos adorando o teu nome e participarmos do culto de adoração e ver os nossos irmãos dando testemunho público da sua fé em ti. Oramos a ti em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Como eu disse, se alguém está em crise, de fato, precisa tratar, precisa tomar medicação. Mas se tem assuntos espirituais, eles não serão resolvidos com medicação. Não serão, irmãos. Vai ajudar em algumas coisas, mas é necessário tratar espiritualmente. Eu não sei, mas Deus sabe. Então entregue àquele que sabe perfeitamente. Que Deus nos abençoe. Com oração em silêncio, nosso culto está encerrado.